Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nossos corações estão repletos de alegria nessa celebração eucarística. Celebraremos a 26ª festa de Santo Inácio de Loyola e a celebração jubilar dos 25 anos de nossa paróquia. O tema central de nossa festa se insere no contexto deste tempo de pandemia que vivemos. Como seguidores de Cristo, assim como Santo Inácio de Loyola, saibamos testemunhar nossa fé e nossa esperança no Senhor, e cuidemos da vida, que é um dom precioso, e saibamos ser solidários com os que sofrem e passemos a construir um mundo novo em Deus. Iniciemos nossa Santa Missa cantando. Inácio, guerreiro esforçado, eleito por Deus general, de novas brilhosas falanges, as ordens do Rei imortal, fazei-nos soldados de Cristo, soldados do reino dos céus, enchei-nos de amor nos combates, de zelo da glória de Deus. Foi vosso brasão bem fadado, o reino de Deus propagar, lutar e morrer pela igreja, fazer a Jesus triunfar, fazendo soldados de Cristo, soldados do reino dos céus, enchei-nos de amor nos combates, de zelo da glória de Deus. Conquista por causa tão santa, o ardor em vossa alma acendeu, nem ouro, nem glórias mundanas, das almas eis vosso troféu. Fazei-nos soldados de Cristo, soldados do reino dos céus, enchei-nos de amor nos combates, de zelo da glória de Deus. Lutaste sem paz e sem tréguas, as almas da fé e da cruz, fazendo dos povos ferozes vassalos fiéis de Jesus. Fazei-nos soldados de Cristo, soldados do reino dos céus, enchei-nos de amor nos combates, de zelo da glória de Deus. Inácio, guerreiro esforçado, eleito por Deus general, de novas brilhosas falanges, as ordens do Rei imortal, fazei-nos soldados de Cristo, soldados do reino dos céus, enchei-nos de amor nos combates, de zelo da glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, seja bem-vindo nosso arcebispo, Dom Jaime Spengler. Peço um momento que sentemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Com o salmista cantamos a alegria que invade nossos corações. Depois de 3 anos de preparação, chegamos ao grande dia. Diante de nós passa a história que fizemos neste pedaço de chão. Atraídos por Cristo,
fomos aos poucos formando comunidade. A boa ousadia dos primeiros casais que iniciaram com o Padre Avelino e Padre Blásio, padres jesuítas, as primeiras missas em nosso bairro, lá nos meados dos anos 80, em salões dos nossos condomínios, na associação de moradores e até em pátio de escola. Como não fazer memória neste dia do saudoso Padre Blásio Forrel, jesuíta com alma franciscana, que viveu e morreu pobre. A sua pobreza, o seu amor pela igreja, o carinho pelas crianças da catequese, pelos casais, cativavam a todos. Seu jeito irrequieto e sua motoneta fizeram história neste nosso bairro. Grande parte da evangelização da Vila Farrapos e do bairro Humaitá se devem à figura deste homem, que ainda está muito vivo em nossa lembrança e em nossos corações. O primeiro ano de nossa paróquia, as missas dominicais sendo rezadas em uma pequena salinha, com pessoas na rua e até na cozinha do padre. Como Moisés, ele não chegou à terra prometida, ele não pôde ver este prédio construído que tanto idealizou. Lembramos também do padre Arthur Franz, que em sua curta passagem por esta paróquia, e já de idade avançada, levou adiante e completou a obra deste templo. Ao longo desses 25 anos, tantos homens e mulheres de todas as idades se tornaram verdadeiras pedras vivas e foram sinais do reino de Deus em nosso meio. Jubileu, ano de graça, de reconciliação, de recordar nossas origens e projetar o nosso futuro. Ano de celebrações e para nós um ano de pandemia. Sim, um ano que nós gostaríamos de abraçar o bairro, aglomerar e fazer festas. Tivemos que distanciar-nos fisicamente. Mas este ano jubilar que iniciamos ano passado foi tempo de graça de Deus. Nossa comunidade respondeu de forma amorosa ao chamado de Cristo. Em abril do ano passado, iniciamos o mutirão de solidariedade, a coleta de alimentos que por mês, arrecadávamos 60 quilos antes da pandemia. Disparou, depois da pandemia, para em média 500 quilos por mês, atingindo no ano passado 3.503 quilos de alimentos. E só neste ano, até agora, 6.108 quilos de alimentos. Só para famílias necessitadas aqui da nossa região. Nossa catequese abraçou integralmente a proposta da Arquidiocese. Em agosto de 2020, retornou às suas atividades de forma online. E em maio e junho, tivemos as celebrações de primeira Eucaristia e Crisma dessas crianças e jovens. E em junho, iniciamos novas turmas, continuando de forma online. Em abril de 2020, iniciamos as transmissões das missas, terços, celebrações pela internet e reorganizamos a nossa pastoral litúrgica. Podemos dizer, Dom Jaime, com toda a segurança, que a Comissão Arquidiocesana de Liturgia propõe, através do Inário Arquidiocesano, nós colocamos em prática aqui, com a dedicação desses jovens e de adultos que formam a pastoral litúrgica.
em aprender cantos novos, que nem sempre foi fácil. Mas a pandemia nos deu o tempo necessário para que este percurso fosse feito. Por fim, vimos um movimento muito bonito em nossa paróquia. Muitas pessoas novas chegando, a paróquia crescendo, mesmo com todas as dificuldades financeiras e de estrutura. Não temos salão, não temos salas de catequese. Aqui, quando chove, chove mais dentro do que fora. O nosso chão, nosso piso, está afundando. Porém, podem nos faltar várias coisas, mas não faltam pessoas de corações sinceros e abertos que constroem essa comunidade onde o evangelho do crucificado, ressuscitado é vivido e amado. Eu pediria uma grande salva de palmas a todos vocês que formam essa comunidade. Até o carrinheiro que passou lá fora agora fez uma saudação. Até o carrinheiro que passou lá fora. Dia de festa é dia de alegria. Dia de jubileu é dia de muita alegria. Então nós vamos iniciar cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É o amor do Cristo que nos mantém unidos e que nos faz avançar. Não é simplesmente os dons, as capacidades do conselho pastoral, do conselho econômico, do pároco ou do bispo, não. Porque nós não colocamos o nosso apoio em nós mesmos. A nossa referência é sempre a cruz, é sempre Jesus. Por isso, diante do Senhor, nós damos graças por todo o bem realizado neste quarto de século. Mas diante do Senhor também nós queremos reconhecer nossos pecados. E por as coisas boas nós agradecemos. Pelos pecados nós pedimos misericórdia, perdão e para toda a comunidade, bênção. Assim nós queremos nos preparar para com dignidade e santidade celebrarmos os santos mistérios. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão sempre de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Certamente cada um de nós tem uma situação, tem uma pessoa viva ou falecida pela qual gostaria talvez de rezar. Nesse instante de silêncio que a liturgia nos propõe, é o instante para cada um colocar diante do Senhor a sua prece, a sua súplica. E depois a oração que nós rezamos é a oração de toda a igreja. Então, num instante de silêncio, o que gostaríamos de apresentar ao Senhor? Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram,
e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a sempre renovada. Ó Deus, que também suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a esse deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhe, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes
lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo. Se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos de pé o Santo Evangelho. Só de pão. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque viste sinais,
mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. É claro que podemos sentar um pouco, e se eu falar demais, eu peço que o padre Charles desligue o microfone, né? Assim eu percebo quando eu devo parar. Isso aqui vai se tornar uma peça do nosso guarda-roupa ainda por um bom tempo. Então vamos manter também a seriedade no cuidado, primeiro para conosco mesmos, mas depois também de uns para com os outros. E se assim cuidamos de nós mesmos e nos deixamos também cuidar uns pelos outros, todos ganham. Vacinas estão chegando, elas são necessárias, é o que nós temos de melhor ainda hoje, diante deste vírus que está aí diante de nós. É o que a ciência nos oferece. Então também quem está chegando a vez, ou se já se vacinaram, isso não significa que agora está tudo ok. Ainda não. A vacina ajuda, mas não resolve, né? Até ontem ainda conversava com uma pessoa aqui quando chegava, Charles, a respeito de um padre da Diocese de Caxias. Ontem eu fui chamado às pressas na Santa Casa, porque esse padre teve Covid, foi vacinado 2 vezes, e é um caso inédito no Brasil. E veio para cá porque estava sentindo mal-estar, coração, e depois de muitas idas e vindas, descobriram que o vírus deixou sequências no coração dele, e ele precisa urgentemente fazer um transplante. Então realmente eu trago esse dado assim hoje também, para dizer da seriedade e da necessidade de continuar nos cuidando. Eu gostaria de saudar quem nos segue através das mídias sociais nesse momento. Que Deus a todos acompanhe e ilumine também nesse dia de festa. A comunidade aqui na pessoa do Padre Charles, mas também na pessoa de cada membro do Conselho Pastoral Paroquial, do Conselho Econômico, para assuntos econômicos, porque são, por assim dizer, o cérebro um pouco da comunidade. Da comunidade que nesse dia recorda o seu padroeiro, Inácio. Um homem que viveu há 5 séculos, mas que continua, por assim dizer, orientando e intercedendo pela nossa igreja. Inclusive o Santo Padre, o atual, é filho de Santo Inácio, vem da família jesuítica, por assim dizer. Inácio, um jovem que tinha ido
para a guerra, era soldado. Durante a guerra teve um problema numa perna, quebrou uma perna, voltou para casa. E na época os médicos disseram que ele precisava quebrar a perna de novo, porque ela já havia se consolidado, né? Mas precisou de novo fazer uma intervenção. Hoje nós temos raio-x e não sei quanta coisa, né? Naquele tempo não existia essas coisas não. Era um pouco no visual e sem anestesia. Tiveram que quebrar a perna dele de novo. E aí ele ficou manco de uma perna. Ele tinha uma perna mais curta do que a outra. E nessa situação este homem passa por uma transformação pessoal também, que já vinha acontecendo. E se decide pela radicalidade do Evangelho. Busca a vida consagrada, o sacerdócio, e se tornou sem dúvida nenhuma o referencial para a igreja até os dias de hoje. Certamente, muito do que a igreja faz, por exemplo, no mundo da educação, se deve à família inaciana. Em muitas áreas de missão, se deve também à família inaciana. E aqui a comunidade o tem como referência, como modelo. Agora, nós estamos falando de 25 anos de uma história. E foi dito no início, foi apresentado vários passos dessa história da paróquia. Mas o que é a paróquia? A paróquia não é isso aqui. A paróquia não são essas paredes ou esse terreno. Esse aqui é o espaço em que a paróquia se encontra para celebrar, para rezar, para fazer festa. A paróquia, a comunidade, é cada uma das pessoas que se sente participante desta comunidade e responsável também por esta comunidade. E aí talvez uma pergunta que eu faria: o que identifica uma comunidade de fé para nós, cristãos e católicos? Primeira coisa, anúncio. E se dizia no início que aqui tem anúncio, aqui tem catequese, aqui tem iniciação à vida cristã. Anúncio. Segunda coisa, liturgia, oração. O que nós estamos fazendo aqui hoje é oração, é liturgia. Mas de vez em quando eu acompanho até pelas redes sociais, eu vejo aí uns batizados e outras coisas. Aqui se reza. Terceira coisa que constitui uma comunidade de fé, a caridade. E aqui se dizia que existe caridade que até aumentou durante esse tempo de pandemia. Isso é muito bonito. E aí eu faço um parênteses. E eu tenho repetido isso em toda celebração na arquidiocese. Vocês sabem quanto nas nossas comunidades se arrecadou neste ano e pouco de pandemia que se conseguiu registrar? Porque nem tudo se registra. Praticamente de alimentos 1.000 toneladas. E que eu não tenho dúvida, chegou a quem precisa. Eu duvidei quando me trouxeram esses números, eu não quis acreditar. E aí o pessoal veio com os relatórios e me esfregou debaixo do nariz. Eu disse, opa, é porque entre nós existe gente boa demais. São pessoas simples, mas também temos empresas, temos empresários, empresárias que não querem publicidade e às vezes até pedem, não quero que diga, mas que são capazes sim de caridade e bonita. Então, terceiro aspecto, a caridade. Quarto aspecto, a comunhão. Sim, a comunhão, isto é, onde pessoas se entendem e vão em busca umas das outras. Isso é muito bonito. Isso identifica uma comunidade de fé. E por fim, o último ponto é o testemunho. Onde existe testemunho, comunhão, caridade, liturgia e anúncio, ali há uma comunidade de fé. Onde falta um desses aspectos,
não é uma verdadeira comunidade de fé. Pelo que eu ouvi, aqui tem tudo isto. E se na relação inicial, deixa eu ser um pouquinho agora, né? Se dizia assim das dificuldades, né? Chove o piso, nós acompanhamos tudo isso que aconteceu e claro que nos preocupamos também. Gostaríamos que fosse diferente. Mas eu confesso uma coisa muito simples, viu? Nós temos realidade, você sabe disto, né? Onde, por exemplo, a comunidade pouco se empenhou na construção do seu espaço de culto, da sua igreja, porque veio muita coisa de fora. Tinha uma época até que vinha muita ajuda do exterior. Sabe que até hoje, nesses lugares, nós não temos comunidade verdadeira. Porque não houve uma comunhão, não deu liga. Foi alguém que fez tudo em favor de todos, mas as pessoas não se sentiram envolvidas. E isto também é um grande desafio para a constituição de uma comunidade. Por isso não tenham medo das dificuldades, dos desafios. 25 anos de história dizem de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação, de muita oração, de não poucos. E é isto que forma a comunidade. É que nem nós, pessoalmente ou em família, quem não sabe, quem não é preparado para enfrentar, por assim dizer, as dificuldades pessoais, ou a dificuldade mesmo que todas as nossas famílias têm, nunca se desenvolve. E isso eu creio que vocês, alguns poderiam até ensinar para nós. Pai e mãe, por exemplo, que dá tudo para o filho, para a filha, oferece o melhor. E esse filho, essa filha, nunca se sente desafiado. Não cresce. Fica uma eterna criança às vezes. E sabe como é que eu trato essas figuras? Às vezes até no seminário nós temos isso. Eu trato esses tipos frango de granja. Porque ficam assim balofos de si mesmo, mas não tem força, não tem vigor, não tem vitalidade, não tem energia para enfrentar os desafios que, por exemplo, os nossos antepassados enfrentaram e não largaram, por assim dizer, o osso. E foi isso que tornou essas pessoas grandes. Não é assim? Então, celebrar 25 anos aqui hoje é de alguma forma recordar todo esse esforço, todo esse trabalho, toda essa dedicação, todo este sacrifício, mas também o sonho de não pouca gente. E sabe que cada vez que eu passo por esse lado, aqui por essa região, eu vejo uma multidão por aí. Esses condomínios todos, é muita gente. É muita gente. E eu creio que são pessoas que também anseiam e precisam, sim, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, de uma luz, buscam, sonham um futuro melhor. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, Charles, eu já passei lá no salão, fui lá, cumprimentei cada um que está lá trabalhando, viu? E eu sempre me preocupo muito com quem está preparando a carne. Churrasqueiro. Eu tenho medo que o churrasqueiro passe fome. Aí a gente tem que providenciar um sanduíche, alguma coisa, né? Por outro lado, churrasqueiro que passa fome, creio que não é bom churrasqueiro, né? Mas é uma forma de mexer com eles lá também. E com as mulheres que estão na cozinha. Até um dizia assim, pois é, gostaríamos de estar na missa agora, mas não dá porque estamos trabalhando. Aí eu disse, Charles, sem saber do que você tem programado. Isso talvez de tarde ou durante a semana, um dia da semana, talvez é o momento deles também celebrar a data. E isso talvez seja até necessário. Não sei da tua programação. Da liturgia de hoje, então, dos textos bíblicos que nós ouvimos, que elementos nós poderíamos levar para a nossa vida de fé?
eu colheria alguns pontos de uma forma muito rápida. Primeiro, na leitura primeira que nós ouvimos, nos era dito que o povo começou a murmurar contra Moisés e Arão. Lembra disso? O povo sofria no Egito, Moisés começou uma saga, eles tiveram que caminhar, deixar, por assim dizer, a servidão, a escravidão e se colocar a caminho. Mas depois de um tempo, diante da dificuldade, começaram as lamentações. Era melhor as cebolas no Egito, era melhor aquela vida de sacrifício lá atrás do que buscar o novo. Às vezes entre nós também há murmurações. Temos que estar sempre atentos, às vezes até dentro de casa. Às vezes pode ser o casal, às vezes pode ser o filho, pode ser a filha, não sei. Às vezes há pessoas que ficam olhando para trás. Lá atrás era melhor. Não tem perspectiva, não tem futuro, não olha para frente, não sonha, não tem esperança, não luta por algo melhor. A murmuração, nós temos que ter muito cuidado com a murmuração e com a fofoca. Ela destrói e não dá horizonte. Na segunda leitura, uma expressão também forte, né, de São Paulo, que dizia para nós o seguinte: olha, há por aí uma inteligência que não leva a nada. Uma inteligência que não leva a nada. O que seria isto? É difícil de identificar, porque Paulo fala para uma realidade há quase 2000 anos atrás. Mas eu fico imaginando, quando eu ouço também alguns discursos, às vezes de estudiosos, sim, cientistas, mas também de empresários, às vezes, de ministros, de políticos, e às vezes até de bispos. Também temos que fazer a nossa autocrítica, né? Uma inteligência, discursos que não levam a nada, que não constroem, que não promovem. E aí, a pergunta que nós poderíamos fazer é: qual é a inteligência que promove? Qual é o discurso que promove? Para nós, São Paulo dá uma dica: aprendestes de Cristo. Mas eu pergunto, será que Jesus para nós é realmente referência na nossa vida, primeiro pessoal, depois de família, de comunidade, de empresa, de banco, de escola, de universidade? Será que Jesus é uma referência para a nossa sociedade de hoje? Será que estamos dispostos a aprender de Jesus? Eu tenho minhas dúvidas. Não que nós devamos ser piegas. Não se trata disto. Se trata de algo de muito maior. E talvez, a partir do Evangelho de hoje, o que nós teríamos a aprender de Jesus Cristo? Eu colocaria 2 elementos. Poderíamos ir longe, mas aí ele vai desligar o microfone e eu vou ter que parar, né? Primeira coisa, no texto que nós ouvimos, pena que nós não temos o texto na mão, porque o folheto nesse sentido nos ajuda um pouco para botar o texto debaixo dos olhos. Mas vai chegar ainda, se Deus quiser, né? Dizia assim: os discípulos foram à procura de Jesus e o encontraram. Procurar e encontrar são 2 verbos muito importantes para a experiência da fé, para a dinâmica da fé cristã. A nossa fé é procura, é busca, e isso depende de nós, né? Mas é também encontrar. Buscar e encontrar. O encontrar não depende só do nosso esforço. O encontrar é também expressão da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Tem gente que quer acreditar, que busca, mas não tem retorno. Então, o encontrar é também graça. Essa é a dinâmica da fé e que nós não podemos, por assim dizer que não é conosco.
buscar para talvez ser tocado pela graça do encontro. Quem não conhece Jesus, quem não se esforça por conhecer, não só a pessoa, mas também a sua mensagem, nunca vai encontrar. Buscar, procurar, para que talvez possa ter a graça de encontrar. Quem nunca procura nada, nada encontra. Não é assim? Segundo dado, por que o povo vai atrás de Jesus, segundo o Evangelho de hoje? Porque antes tinham feito a experiência do pão repartido. Aquilo foi bom demais, né? Vocês estão me procurando não porque viram sinais de Jesus, mas porque comestes pão e ficastes saciados. O pão é uma necessidade, mas Jesus está como que dizendo assim, olha, não dá para ficar nisso não. Temos que ir a mais, ir adiante, né? E é interessante que o povo fica procurando sinais extraordinários ainda. Que devemos fazer? Que obra tu realizas para que possamos acreditar? Sinais. Hoje também, em muitas realidades, há quem vive correndo atrás de milagre, de sinais. Faça isso, pague bem. Em algumas expressões até isso é muito forte, né? É muito forte. Se der uma boa contribuição, eu ordeno que Deus te retribua. Ordena? Que discurso é este? Eu ordeno que Jesus... Mas isso não é experiência de fé. Isso pode ter qualquer outro nome, mas não é experiência de fé. Então, talvez na celebração de hoje, nós pudéssemos, primeiro, pedir a graça para que Inácio realmente, na sua ousadia, continue a nos inspirar, que sejamos ousados. Segundo, que Deus nos conceda uma inteligência que leve realmente ao que tem sentido, não ao nada. Terceiro, que a experiência de fé de cada um de nós não seja uma experiência de fé que deseja coisas extraordinárias, milagres. Claro que o milagre existe. É claro que é possível uma intervenção extraordinária, fora do ordinário de Deus, na vida de uma pessoa ou na vida de uma comunidade. Mas isso não é o usual. Deus age de uma forma diferente. Como? Onde há anúncio, liturgia, caridade, comunhão e testemunho. Que celebrar hoje 25 anos de história seja oportunidade para compreendermos mais e melhor o sentido de ser comunidade de fé, de ser igreja. Que Deus nos ajude e que Inácio interceda por cada um de nós. Assim seja. Não sei se falei demais. Não desligou o microfone, né? Mas talvez levemos no coração um pouco essa mensagem das leituras de hoje. E com toda a igreja, nós podemos dizer assim: creio, creio, amém. Creio, creio, amém. Vamos mais uma vez? Creio, creio, amém. Em que mesmo? Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo.
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Irmãos e irmãs, neste dia festivo para esta comunidade de fé, elevemos nossas preces ao Senhor por intercessão de nosso santo padroeiro, cantando: Santo Inácio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que a Igreja não se canse de anunciar e testemunhar o Senhor, nutrida da palavra e da Eucaristia, tenha ânimo sempre renovado para se colocar a caminho dos irmãos, suplicamos. Santo Inácio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que o mês vocacional reforce em nós uma atitude dócil ao chamado do Senhor e aumente em nossa comunidade um ambiente de súplica constante ao Senhor da Messe por mais vocações para a Igreja, suplicamos. Santo Inácio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que saibamos ofertar ao Senhor este período difícil e desafiador que atravessamos, e não deixemos de abraçar a esperança e viver o amor cuidando da vida, suplicamos. Santo Inácio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que o jubileu que celebramos, marcando os 25 anos de nossa paróquia, impulsione nosso seguimento a Cristo, nos tornando uma igreja em saída, e faça de nós uma comunidade sempre mais acolhedora e solidária. Suplicamos. Santo Inácio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Domingo que vem é Dia dos Pais, né? Nós poderíamos dizer Dia da Família. Mas hoje, esse domingo, nós na igreja, durante esse mês de agosto, rezamos pelos pais, pelos presbíteros. Então vamos rezar pelo pároco de vocês aqui também, pedindo que Deus o abençoe, o ilumine, para que possa sempre mais e melhor ser presença de Jesus, bom pastor, neste bairro, no meio dessa multidão que habita nesta região. Cantemos. Santo Inácio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pai de bondade, atendei as preces desta comunidade neste dia festivo, vos apresento. Espírito Santo. Amém. Senhor, pão e vinho trazemos, e um pouco de água juntamos, nossa vida, humildade ofertamos, a nossa oferta nós elevamos, e nossa vida vos entregamos.
deste vinho que é fruto da luta, entregamos, Senhor, nosso amor. A nossa oferta nós elevamos, e nossa vida nos entregamos, as nossas dores e alegrias, nossos trabalhos e nosso dia. É o momento de nossa oferenda ao Senhor, pão e vinho trazemos, e um pouco de água juntamos, nossa vida e humildade ofertamos. A nossa oferta nós elevamos, e nossa vida nos entregamos, as nossas dores e alegrias, nossos trabalhos e nosso dia. Este pão que é fruto da terra, entregamos, Senhor, nossas obras. Deste vinho que é fruto da luta, entregamos, Senhor, nosso amor. A nossa oferta nós elevamos, e nossa vida nos entregamos, as nossas dores e alegrias, nossos trabalhos e nosso dia. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas, e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, santas, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos hoje bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo
Santo é o Senhor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Jaime, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. E aqui lembramos de todos os paroquianos, padres e bispos que colaboraram para a caminhada de fé dessa comunidade que já partiram. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Quando a gente lê os evangelhos, a gente fica surpreso com algumas atitudes de Jesus. E uma delas é aquela onde os discípulos chegam perto e dizem assim: escuta, ensina a gente a rezar. João Batista ali ensinou os discípulos dele. Ensina também a gente. E o Evangelho diz que Jesus ensinou. Como é que é mesmo? Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, presente em nossas famílias, em nossas comunidades. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o Senhor. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o pão do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo do Cristo nos conserve e nos prepare para a vida eterna. Nós vamos receber a Eucaristia no nosso banco. Quem não for comungar pode sentar. Quem for comungar, fique de pé. Nós passaremos nos bancos e assim cantemos. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu.
Quem crê em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. O Senhor Jesus no sacramento nos deixou memorial da cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. Ao grande mistério adoramos neste altar, que nossa fé sustente o nosso caminhar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. Ao povo de Deus lá no deserto, sem pão, sem lar, Deus fez cair do céu comida salutar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. Todos se assentaram, todos comeram até fartar. Glória e louvor a Deus que vem nos saciar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Uma inteligência que não leva a nada. Isso me fez pensar hoje. Eu não sei se vocês viram a notícia de quinta, sexta-feira, que deixa a gente ruim dentro. Uma mãe que aqui em Tramandaí deu uma medicação para o filho de 7 anos e jogou no rio. Que coisa absurda! Que inteligência é esta? Mas também falando da pandemia que nos incomoda a todos, ninguém que tomou vacina
virou jacaré, crocodilo ou coisa parecida. Então, gente, cuidemos-nos, não nos deixemos levar por opiniões fajutas que não levam a nada. Não é hora de politicagem suja. É hora de cuidar da vida das pessoas. 550 mil mortos no Brasil não é pouca gente. O respeito pela vida humana. A vacina podia ter chegado antes. É verdade. A inteligência de alguns não leva a nada. Por isso, aquilo que São Paulo dizia na segunda leitura de hoje, para nós é muito importante. Aprender de Cristo. E o que a gente aprende de Nosso Senhor? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não só alguns, todos. Todos. E olha, eu fiquei muito impressionado com a narração aqui da caridade. Parabéns para vocês, viu? Isso diz do cuidado para com a vida de quem tem menos ainda. A arquidiocese, e não é o bispo, são as comunidades, são as pessoas, não é o padre também, não são os padres. É claro que o padre ajuda, o padre incentiva, coordena, promove, mas são as pessoas que fazem, são vocês que fazem. E isso não tem preço. Por isso, quem vive e se exercita nessa solidariedade, eu digo que Deus não deu dobro como recompensa, mas 100 vezes mais, é a medida do Evangelho. É claro que não é a realidade aqui desta comunidade, mas nesses dias também nós vimos aí várias paróquias da arquidiocese que estão abrindo o salão, seu espaço para os moradores de rua, ao menos passarem a noite se protegendo desse frio danado. E eu não sei como é que vocês leem isso. Meu pai em casa dizia assim, meu pai já faleceu, mas meu pai, quando tinha umas tiradas, era divertido demais. Ele dizia assim, olha, frio para velho é veneno. E é mesmo, né? Sobretudo as pessoas de idade têm que cuidar muito com frio. E hoje aqui no centro de Porto Alegre, não só no centro, nós temos em torno de 4 a 5 mil pessoas morando na rua. Alguns por necessidade, outros por escolha pessoal. Tem gente que escolhe morar na rua. Sabe que eu encontrei um médico esses dias? Fiquei assustado. Escolheu ficar na rua. É claro que não exercita mais a medicina, mas está na rua. E tem outros ainda que são usados pelo tráfico de drogas. É uma situação difícil, muito difícil. Mas estamos aí, eu acho que é a expressão sim da bondade de muitas pessoas. Então, gente, que Deus recompense, não com o dobro, é muito pouco. A medida do Evangelho é outra. É 100 vezes mais. Você tem alguma coisa a dizer, Mito? Não, então diga logo para não ficar senta e levanta. Façamos a oração do ano jubilar da nossa paróquia e depois, como grande hino de louvor, cantemos o Magnificat. Nos coloquemos em pé, rezemos com toda a confiança a oração do nosso ano jubilar. Todos juntos. Deus nosso Pai, vós formais com o Filho e o Espírito Santo uma comunidade perfeita de amor e nos indicais em vossa trina unidade. Nossa fé, que recebemos em nosso batismo,
para que ela transfigure nosso ser e mostremos com nossas atitudes e palavras que somos vossos e manifestemos aos nossos irmãos e irmãs a alegria de ser igreja. Que sejamos reconhecidos em nosso cotidiano que somos discípulos de vosso Filho, Jesus Cristo, e possamos atrair para vós muitos filhos e filhas que ainda não receberam em seus corações a boa nova da alegria, e nos tornemos uma comunidade de portas abertas e de corações sempre dispostos a acolher a todos que estiverem sedentos e necessitados da Tua presença. Que as famílias encontrem em nossa comunidade um espaço propício para cultivarem a amizade e o carinho, sendo sempre promotoras da vida e da esperança. Que nossos jovens sejam ouvidos em suas aspirações, que as crianças trilhem desde cedo os caminhos do bem e da paz, que os idosos encontrem carinho e atenção, e que nossos doentes e necessitados sintam a presença amiga e a oração constante da comunidade. Que em nossa paróquia sejam frutuosas as vocações, rezando e apoiando a todos os chamados. Que sejamos uma igreja samaritana e misericordiosa, discípula missionária, a serviço da vida e do amor, semeando solidariedade e esperança que provém do crucificado ressuscitado. Que nesta celebração de nosso jubileu de prata não nos falte a materna, a Virgem Maria, Nossa Senhora, e a constante intercessão de nosso amigo e companheiro na fé em Cristo, Santo Inácio de Loyola. Amém. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. E ao som do nosso hino, do nosso jubileu, nós convidamos ao Padre Charles, a Dom Jaime, a irmos lá para a entrada da igreja. Todos permanecemos nos nossos lugares,
para ter um momento especial do descerramento da nossa placa. Tudo para a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus. Santo Inácio padroeiro da paróquia que formamos, intercede o tempo inteiro, vai conosco onde andamos, tudo para a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus. Muito bem, vamos descerrar a placa, que não tem nome do padre, do bispo ou de leigos. A igreja são dos batizados, dos discípulos de Jesus. Hoje vamos encerrar uma placa em memória a toda essa caminhada de fé feita pelos bispos, os padres conduzindo o povo de Deus em nome dos bispos, e todos aqueles que de uma forma ou outra ajudaram na obra da evangelização desta comunidade. Diz assim: jubileu de prata, para a maior glória de Deus. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Alicerçados na fé, a comunidade paroquial Santo Inácio de Loyola, no bairro Humaitá, celebra seus 25 anos de criação. Louvamos a Deus pela história construída, com esforço e dedicação dos presbíteros, leigos e leigas, que edificaram com suas vidas o edifício espiritual desta igreja, formado por pedras vivas, amados e chamados por Deus para formar comunidade. Que Nossa Senhora das Graças e Santo Inácio de Loyola, nosso padroeiro, intercedam por nós. Porto Alegre, 1º de agosto de 2021. Enquanto voltamos, a gratidão a Dom Jaime a confiar-me este povo tão querido, tão diverso em idade, origens, enfim, é bom estar com eles. Não são frango de granja, balofo. É gente que acolhe, que santifica e que, acima de tudo, nos ensina a viver o batismo. Então, aqui é uma comunidade realmente de fé. É muito bonito estar aqui. Às vezes é triste ver um colega que se preocupa ou que está envolto somente numa estrutura material. Aqui, a salvação, a santificação e o cuidado humano, ele vem em primeiro lugar. Mas que possamos também contar com a arquidiocese e com a estrutura que temos para também dar o mínimo de dignidade, digamos assim, no serviço da evangelização, como já nos ajudou algumas vezes. Então, podemos voltar lá e recebermos a bênção final e os encaminhamentos. Para a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus. No sofrer logo percebe que sua glória é passageira. Segue, proclamando a vida inteira, tudo para a maior glória de Deus, tudo para a
maior glória de Deus. Eu espero, depois como emérito, bispo já aposentado, então, poder estar por aqui quando celebrar 50 anos. Eu tenho mais 15 ainda pela frente aqui, né? Então, que Deus conceda mais 35, então, né? Para poder, talvez, celebrar com vocês os 50 anos, ao menos aqueles que a vida permitir. Obrigado, Padre Charles. Eu espero também que aos poucos a vida possa voltar à nossa normalidade. Oxalá também com celebrações constantes. Eu não sei qual é o horário da paróquia aqui, né? Mas eu imagino o padre, o bispo, convidado a celebrar a missa todos os dias. Lá em casa nós celebramos todos os dias, inclusive segunda-feira. A gente diz assim para o padre, deixa o padre segunda-feira descansar. O bispo não precisa, mas o padre precisa, né? Esse celebrar de terça a domingo nas comunidades, eu creio que é salutar, onde a gente pode celebrar os aniversários, os momentos bonitos da vida da comunidade, mas também os momentos de dor, de sofrimento e às vezes de morte, né? Isso faz parte da nossa caminhada. Que Deus ilumine a cada um e a cada uma. E pensando em todos, vamos pedir a bênção dizendo assim: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E os canarinhos nossos aqui também, né? Canarinhas, a equipe de canto, parabéns para vocês, viu? Coragem. Quando a gente pega o espírito da liturgia também, do canto litúrgico, a celebração fica ainda mais viva, mais intensa. Parabéns para vocês, coragem, não desanimem. E oxalá tragam outros para aprender a tocar um teclado, um violão, uma guitarra. Eu não sei o nome daquele batuque lá, né? Mas eu acho bonito aquilo, quando bem tocado, olha, faz parte, viu? Parabéns para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Por intercessão de Santo Inácio, hoje e sempre, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Cuidem dos churrasqueiros, por favor, tá? A todos um bom domingo, boa festa, ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santo Inácio! Viva! Viva nosso padroeiro! Viva! Viva nossa comunidade! Viva! Inácio, guerreiro esforçado, eleito por Deus general, de novas piosas falanges, nas ordens do Rei imortal, fazendo soldados de Cristo, soldados do reino dos céus, enchendo de amor nos combates, de zelo da glória de Deus, por vosso brasão bem fadado, o reino de Deus propagar, lutar e morrer pela igreja, fazer a Jesus triunfar, fazendo soldados de Cristo, soldados do reino dos céus, enchendo de amor nos combates, de zelo da glória de Deus, conquista por causa tão santa, o amor em vossa alma acendeu, nem ouro nem glórias mundanas, as almas eis vosso troféu, fazendo soldados de Cristo,
aqui. Por isso que ele fica... É só um take. Mas se tu segurar ele,